Nesse vídeo eu vou explicar como que funciona um processo para anular questões objetivas de um concurso público. Bom, se você já fez um concurso público e ficou por poucas questões, tenho certeza que você apresentou um recurso administrativo para tentar aumentar a nota. Porém, a banca, infelizmente, não mudou o seu entendimento e acabou não anulando as questões. Nesse caso, você se pergunta, é possível ingressar com ação judicial para anular algumas questões objetivas? Sim. É possível, desde que fiquem preenchidos dois requisitos, tá? Que não são cumulativos. Primeiro, que o Supremo Tribunal já decidiu, que é quando a questão possuir um erro grosseiro, um erro cabal, de fácil constatação. O que é isso? É um erro que não é simples, é um erro que realmente levou o candidato ao erro, que um profissional da área vai conseguir reconhecer aquilo como um erro grosseiro, algo inexistente. E a outra hipótese é quando a questão cobrar um conteúdo não previsto no edital. Lá no edital vai ter que ter as regras do concurso. Todas as regras vão estar previstas no edital. Lá embaixo vai ter o conteúdo programático, explicando quais são as questões, quais são os conteúdos que poderão ser cobrados de determinada matéria. Por exemplo, a matemática vai ser cobrado tais conteúdos. Se a banca cobrar algo que não está previsto ali, é possível sim ingressar com ação judicial para anular essas questões, certo? Agora, como que funciona o processo? Primeiro, o candidato ele vai ter que contratar um advogado, de preferência especialista em ações envolvendo concursos públicos, e ele vai elaborar uma petição inicial, apresentando ali as razões pelas quais ele considera que essas questões são passíveis de anulação. Vai apresentar uma fundamentação muito boa para explicar para o juízo por que essas questões estão erradas, estão equivocadas, certo? E ao mesmo tempo ele vai fazer o quê? Ele vai pedir uma medida liminar. Essa liminar, ela serve para quê? Serve para que o candidato consiga voltar para o concurso antes do fim do processo. Essa liminar, ela é de extrema importância, por quê? Porque um processo, ele vai durar um ano e meio, 2 ou até mais. Então, se o candidato tiver que esperar até o fim do processo para entrar com ação judicial, vai ficar muito complicado. Por quê? Porque todos os outros candidatos já vão ter avançado nas etapas, já vão ter quase se formado lá no curso de formação e o candidato vai ficar lá aguardando, certo? Então, por isso que é importante a gente pedir uma liminar. Então, o advogado elabora a petição inicial com toda a fundamentação completa e pede uma liminar, explicando para o juiz: excelência, meu cliente ele precisa voltar para o concurso imediatamente porque essas questões estão equivocadas e ele possui nota suficiente para fazer a próxima etapa, como o TAF, como o psicológico, como os exames de saúde. Se ele não for convocado agora, o concurso ele vai seguir sem a presença dele. E depois vai ficar muito difícil para a banca fazer um TAF só para ele, para a banca fazer um psicológico só para ele e principalmente para a banca fazer um curso de formação só para ele. Aí nesse caso, o juiz ele vai analisar a petição inicial juntamente com a liminar. Se ele concordar e verificar que realmente são plausíveis os argumentos que o advogado elencou ali, o juiz pode sim deferir a medida liminar. Nesse caso, o candidato volta para o concurso imediatamente. Agora, em sentido contrário, caso o juiz entenda que não estão preenchidos os requisitos para o deferimento da medida liminar, ele vai indeferir a medida liminar. Nesse caso, o advogado vai poder fazer o quê? Um agravo de instrumento, que vai lá para o Tribunal de Justiça ou o Tribunal Regional Federal, no caso de concursos federais. Nesse caso, o tribunal ele vai analisar apenas a medida liminar, vai verificar se a liminar deve ser deferida ou não. Caso a liminar venha a ser deferida, o candidato vai poder voltar para o concurso imediatamente e o processo vai continuar em primeiro grau, normal. Agora, caso a liminar seja indeferida, infelizmente, o processo vai voltar para o primeiro grau e vai continuar correndo ali, vai continuar o seu trâmite normal. Qual que é o trâmite normal? Olha só, se o candidato entrou com ação judicial falando que as questões estão ilegais, o que vai acontecer? A banca vai ter que ser intimada, por exemplo, a FGV, a SEBRASP e também o ente responsável, que pode ser o Estado ou pode ser a União. E eles vão se manifestar a respeito daquelas questões. Eles vão dar a versão deles, vão dizer: olha, excelência, essa questão não é passível de anulação, ela tá correta, ela está prevista no edital, por isso e aquilo, certinho. Aí depois o autor, no caso a gente, vai ser intimado para apresentar réplica. O que é a réplica? É uma manifestação à contestação. A gente vai dizer: excelência, eu falei que as questões são anuláveis por conta desse motivo, a banca e a União falaram isso e agora eu vou falar isso aqui. É uma réplica. Aí vai se manifestar e depois o processo vai para o juiz. E ele vai intimar a gente novamente, juntamente com a parte ré, para se manifestar a respeito das provas que desejamos produzir. O que é isso?
Quando um processo é um pouco complexo, por exemplo, uma questão de química, uma questão de matemática, a gente pode pedir a nomeação de um perito técnico naquela área para avaliar as questões, para emitir um parecer técnico sobre aquela área. Nesse caso, o juiz ele pode sim deferir a nomeação de um professor de português, nomeação de um professor de química, de matemática, para analisar aquelas questões. Ou ele pode também indeferir se ele achar que já são suficientes as provas que foram juntadas no processo. Nesse caso, o juiz vai deferir ou indeferir, vai analisar as provas vão ser produzidas, depois com as provas produzidas é que o processo vai se encaminhar para a sentença. Chegando na sentença, o juiz vai dizer se ele concorda com os motivos da parte autora ou com os motivos da parte ré. Se ele julgar procedente, a gente consegue pedir uma nova liminar para que o candidato volte para o concurso antes do fim do processo, porque o processo vai poder ir para o segundo grau. Então a gente consegue uma liminar antecipada ali, para ele voltar para o concurso. Caso seja indeferida, a gente vai ter que fazer um recurso de apelação, que vai para o Tribunal de Justiça ou para o Tribunal Regional Federal. E lá eles vão analisar, por meio de 3 desembargadores, se as questões devem ser anuladas ou não. Se eles disserem que sim, as questões podem ser anuladas, o candidato vai conseguir voltar para o concurso imediatamente, por meio de uma liminar que a gente solicita. Agora, caso as questões não sejam anuladas pelo Tribunal Regional Federal ou pelo Tribunal de Justiça, que é o órgão em segundo grau, nesse caso a gente vai ter que sentar com o cliente, a gente vai ter que analisar se cabe um recurso para o Supremo Tribunal Federal, em caso de violação à Constituição Federal, ou se cabe um recurso para o Superior Tribunal de Justiça, em caso de violação à lei federal. Porém, não é sempre que é possível fazer um recurso para a terceira instância. Às vezes, infelizmente, não é possível porque não preenche os requisitos, certo? Espero ter esclarecido essa questão. Muito obrigado.